Em um jogo de dois tempos bem distintos quanto à postura colorada, o Inter não pode reclamar do resultado. Nós vamos falar do empate, de Colorado 0, Goiás também 0. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre o empate colorado nesta rodada do Brasileirão, mas antes deixa o like, compartilha o vídeo e vamos juntos para analisarmos esses 90 minutos de um futebol que foi bem abaixo daquilo que talvez o torcedor do Inter esperava para o confronto. Afinal de contas, todos nós estávamos esperançosos quanto à possibilidade de uma vitória fora de casa sobre o Goiás. Era um confronto na parte de baixo da tabela de classificação, um confronto direto. E o que a gente pode dizer, de maneira muito segura e muito tranquila, é que o Inter do primeiro tempo foi bem diferente do Inter do segundo. E que talvez se o Inter do primeiro tempo se repetisse na segunda etapa, o nosso papo aqui agora seria diferente. E eu digo isso com muita convicção porque o primeiro tempo do Colorado foi de muito controle e volume de jogo. Se você parar para analisar os números, você vai ver lá que o Inter teve 65% de posse de bola, o Inter jogou no campo do Goiás. É verdade que em dado momento faltou um pouco de procura pelo gol, de finalização na direção do goleiro Tadeu, né? De tentar ser um pouco mais ousado nesta tentativa de marcar e de abrir o placar, mas também, quando chegou com muito perigo. E aí tem a figura que é essencial para qualquer tipo de análise do setor ofensivo do Inter, que é o Ener Valencia. É o cara que tá lá para isso e é muito esperto, muito ligado. Por exemplo, o Inter não criou uma grande oportunidade para o Ener Valencia. O Alan Patrick não conseguiu achar o espaço, os meias também não conseguiram articular da forma como nós estamos acostumando a ver o Inter, principalmente na Libertadores da América. É verdade que o meio-campo estava um pouquinho diferente, o Kudê ele coloca um time muito perto do titular, mas não o titular. O Depena começa como o parceiro do Gabriel ali no meio-campo e talvez isso tenha dado uma quebrada. Eu acho que pelo menos na minha avaliação ficou muito clara essa quebrada no meio-campo, a presença do Depena. O próprio Tchatcho reclamou. Vocês que assistiram pela televisão, assim como eu, devem ter percebido aquela cena em que o Kudê cobre de uma maneira muito forte o Depena, porque o Depena estava parado em campo, o Depena não estava conseguindo produzir da maneira como o treinador desejava, tanto que ele fala, começa a correr, não caminha, e isso, querendo ou não, estabelece um ritmo que não era o desejado pela comissão técnica. Ainda assim, o Inter teve duas grandes oportunidades de abrir o placar no primeiro tempo, e as duas com o Ener Valencia, em falhas da defesa do Goiás, curiosamente em duas rebatidas da defesa para trás, e o Valencia, muito esperto, sabe aproveitar. Só que as duas o Valencia parou na frente do Tadeu, que é um capítulo à parte. Toda vez que se encara o Goiás, o Tadeu, ele é o maior desafio para qualquer atacante. E a cena mais clara de gol é aos 36 minutos, ainda da primeira etapa, em que a bola ela é rebatida e o Valencia pega pulando numa finalização muito bonita, com o joelho, com um movimento de pulo que plasticamente chama a atenção, mas chama mais atenção ainda o movimento do Tadeu, porque a bola vem a queima-roupa e ele faz com os braços e com a cabeça uma defesa incrível. Uma defesa incrível, era o gol do Inter, era o primeiro tempo fechando com 1-0, só que o Tadeu segurou o Colorado. Um primeiro tempo equilibrado sim, mas é importante dizer, o Goiás, por mais que esteja nessa parte de baixo da tabela, tem a sua qualidade, tem ali as suas virtudes e conseguiu fazer um embate frente a frente contra o Inter de iguais, com uma leve vantagem do Colorado pelo controle e principalmente pelo volume apresentado com a bola na primeira etapa. Só que tudo o que eu falei você esquece em relação ao segundo tempo, porque o Inter volta do intervalo com uma postura muito diferente. Todo aquele controle que possuía, não possuiu mais. Tinha uma sensação, por estar com a bola, de estar dominando, mas era uma sensação muito falsa. O Inter perdeu profundidade, não conseguiu mais criar oportunidades para o Valencia, e nenhum outro jogador teve uma chance clara de finalizar na direção do Tadeu. Todas as chances que o Inter criou foi na base do abafa e já no final do jogo, o que é muito pouco. Essa ausência de profundidade
esta sensação de criatividade compacta ou de uma criatividade limitada gera uma preocupação dentro do Campeonato Brasileiro, ainda mais quando você está disputando a parte de baixo e dentro de um enfrentamento direto. Eu sei que o jogo era fora de casa, mas era um jogo para se vencer. Que bom que não perdeu, e é verdade que poderia ter perdido, porque o sistema defensivo deu alguns espaços, e algumas figuras, como o Malho foi um atleta muito importante, o Rocher, ele tem um domínio, por vezes não na defesa, mas na forma como comunica e ajuda a fechar os espaços, esses caras foram fundamentais. E a grande oportunidade de gol do segundo tempo acabou sendo com o Guzo, jogador, né, ofensivo da equipe do Goiás aos 35 minutos, que teve uma chance clara de cabeça e que, para a sorte do Inter, ele não conseguiu aproveitar. Foi um jogo muito marcado pelo equilíbrio entre as duas equipes, mas para mim foi um jogo muito marcado pela falta de profundidade, de ofensividade desse time do Inter. Tem que arriscar, não pode ter medo de arriscar, não pode ficar dependente apenas das jogadas do Ener Valencia. O Valencia, ele é o expoente técnico do meio para frente, ele é o grande responsável pelas finalizações, mas ele não pode ser o único a finalizar. Faltou um pouquinho do Alan Patrick, faltou um pouquinho do Maurício. O Wanderson, ele teve uma participação boa no primeiro tempo, mas ofensivamente no segundo também deixou um pouco a desejar, e eu acho que o Kudê, ele precisa dar uma olhada no Depena e repensar. O Depena tem tido muitas oportunidades e talvez não esteja fazendo por merecer tantas oportunidades. Se o Depena está com um problema, que encoste um pouco e deixe o jogador respirar e volte quando ele estiver melhor. Não produziu mais uma vez o Carlos Depena. Sobre o Tchatcho Kudê, acho que aqui a gente já entra numa parte mais quente do jogo. O Inter teve o Luiz Adriano expulso, né? O Goiás teve 2 jogadores expulsos também, o Maguinho e o Halter, mas assim, o Tchatcho dava para perceber não um desequilíbrio, mas uma irritação acima do normal. Tanto que ele bateu boca com o torcedor na arquibancada. Não é usual do Eduardo Kudê esse tipo de comportamento. Por mais que ele seja, né, um cara agitado, meio malucão, ele estava tão incomodado que acabou se ligando, né, ficando mais esperto no que estava sendo reclamado atrás dele do que dentro de campo. Isso aí acaba só pegando mal. Acho que não precisava, é só um fato a ser constado dentro desses 90 minutos. Um empate que não é bom para a tabela de classificação, mas um empate que pode ser importante para as avaliações. O Inter precisa se concentrar e focar muito agora nas próximas rodadas para não deixar o clube entrar na zona do rebaixamento. Precisa ficar esperto e conquistar urgentemente resultados melhores. O jogo contra o Goiás foi um jogo onde mais uma vez o Inter teve um comportamento na primeira etapa e no segundo tempo não conseguiu replicar. Não perdeu, mas também não ganhou. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal e a gente se vê. Tchau, tchau.